Me chamo Michele de Almeida Ferreira, tenho 27 anos, sou advogada e trabalho na cidade de Icém. Antes de iniciar meu processo de emagrecimento aqui na Lowfran, eu estava com 76 quilos. E quando eu me pesei e vi que eu cheguei nesse peso, me deu um total desespero, porque eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse peso com 1,60 m e tinha muita indisposição, desânimo, baixa autoestima. Ia caminhar, caminhadas curtas, sentia falta de ar e comecei a sentir dores no joelho também. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, preciso tomar uma decisão na minha vida que realmente eu consiga alcançar meus objetivos, as minhas metas. E um dos meus objetivos era alcançar os 60 quilos. A minha família é família que tem tendência a engordar. Minha avó era uma pessoa obesa e eu não queria, ir no ritmo, que tem primas minhas que fizeram redução de estômago e eu não queria chegar nesse nível de precisar realmente fazer uma cirurgia. E falei, não, antes de eu chegar num peso que eu não consiga reverter, eu preciso tomar uma decisão. E foi quando eu sempre ouvi falar coisas positivas da clínica, sempre ouvi falar que a Fran era referência na área de nutrição e foi quando eu falei, não, eu preciso conhecer e mudar meus hábitos. Eu não conseguia fazer meu trabalho corretamente porque o sobrepeso fazia com que eu acordasse tarde, com que eu não tivesse uma rotina e foi quando eu falei, não, eu preciso mudar. E aí quando eu vim aqui, conheci a clínica, conheci a Fran, foi quando eu tive o meu primeiro contato com a reeducação alimentar e eu aprendi aqui que o nosso corpo é prioridade. E foi quando eu coloquei isso como prioridade, coloquei a minha saúde, a minha vida como prioridade e passei a ser uma pessoa disciplinada e organizada e consegui durante esse período que eu estou em acompanhamento nutricional, claro, com todo o suporte aqui, porque já tentei fazer dietas por conta própria e nunca deu certo, porque a gente tem um problema de autossabotagem, a gente come errado e depois... E aí vai gerando, é muito engraçado porque vai gerando uma coisa viciosa, porque você come, engorda e sabe que engordou e aí você fica tão ansioso que você quer comer novamente, porque você fala, me frustrei, preciso suprir isso, e coloca a alimentação como uma forma de bem-estar e má alimentação, que é aí que está o erro. E aí com toda essa disciplina, que aqui eu tive total suporte, a Fran na minha vida foi essencial, porque eu estava realmente muito desanimada, não tinha mais disposição, não usava minhas roupas, sempre eu comprava roupas largas para não aparentar, e eu falei assim, não, eu preciso seguir, tudo que a Fran me passou eu preciso seguir à risca, e eu segui à risca. Quando saía fora, vinha aquela consciência, pesava na consciência, que eu falava assim, não, eu preciso fazer. E aí eu comecei com toda, porque aqui você aprende a ter disciplina e organização. E foi uma das coisas que eu tive que me adaptar com isso, porque eu não planejava minha alimentação, não fazia nenhum tipo de planejamento. E aí eu comecei, durante a semana eu tenho que comer isso, e comecei a me programar. E comecei a ver muito rapidamente os resultados. Não somente resultados na parte estética, mas também na parte da saúde. Comecei a caminhar, não sentia mais o cansaço, as dores. Comecei a me interessar pelo esporte, seja pela caminhada, pela corrida. Comecei também a fazer o Pilates, que também me encontrei no Pilates, foi muito significativo para mim também. Então, o emagrecimento, ele foi me direcionando para outros caminhos além da estética. Foi porque no primeiro momento a gente vem pela estética, aí a saúde a gente
deixa, né, em segundo plano. E consequentemente, você começa a também ver que é um conjunto, a estética e a saúde. E foi isso, assim, para mim, foi primordial, porque com toda essa mudança, essa rotina que eu criei, eu comecei a ver resultados, assim, constantemente. Toda semana eu vi um resultado novo, diferente, seja no meu corpo, na minha autoestima. E quando saía ou quando ia no trabalho, nas audiências, né? E a gente via que as pessoas falavam: nossa, como você mudou, como você está diferente. E assim, para mim, até na parte profissional, foi essencial, porque eu comecei a acordar cedo, comecei a ter aquela rotina, acordar antes do horário que eu precisava chegar no trabalho. E comecei com todo esse processo trabalhar com a minha mente, que foi o principal, não deixei de ir nas festas, não deixei de ir nos lugares, mas ia com consciência, ia que eu preciso seguir o meu plano alimentar, preciso seguir a minha rotina. E aquilo foi, assim, se integrando na minha vida naturalmente. Eu não sentia mais como se eu estivesse fazendo algum sacrifício. Não senti. Para mim foi completamente natural. Hoje em dia, depois que eu eliminei 16 quilos, eu vi que, assim, é o que eu tenho que seguir para a minha vida. Porque eu aprendi também aqui que o corpo é templo, né? É um templo, é templo de Deus. Então, a gente precisa cuidar dele, precisa cuidar da nossa saúde, a gente tem que olhar para nós em primeiro lugar, ao invés de pensar somente em fazer outras coisas e deixar o nosso corpo e a nossa saúde em segundo plano. E para mim aqui eu aprendi muito, foi um aprendizado constante. Eu nunca imaginei que eu conseguiria alcançar tantos objetivos como eu alcancei aqui. Quando eu comecei o plano alimentar, eu vi esses resultados positivos muito rápidos. Para mim, assim, mesmo que foi um processo de adaptação, mas aos poucos eu fui me adaptando, fui tendo consciência do que eu deveria fazer, a forma como eu deveria fazer. E aqui eu tive total suporte da Fran, do Lorival, de toda a equipe da Clínica Low Fran, que me direcionaram para o caminho, para o meu objetivo. Porque eu sempre tive aquele objetivo de chegar no meu peso ideal. Mas sozinha eu não conseguia, eu não tinha aquela força que eu realmente precisava. E aqui eu vi que eu tinha esse direcionamento. E é uma coisa que vai levando a outra. E o esporte foi introduzido na minha vida a partir dessa minha decisão, que foi de vir até a clínica e de ter a consciência de que eu precisava seguir todo o plano alimentar que me foi dado. Inclusive participei, a Fran, quando eu fui em uma das suas consultas, ela: Mi, você vai participar da primeira corrida Low Fran? Eu falei: mas eu não corro. Não era uma coisa que eu não tinha o hábito de correr, né? Caminhadas. Eu falei: eu não consigo. Foi quando ela falou: Mi, você consegue, vai, tenta. E essa tentativa, para mim, foi uma sensação, nossa, maravilhosa. Porque eu não imaginava que eu poderia correr, não imaginava nunca que eu conseguiria chegar nos 5 quilômetros. Quando eu cheguei, eu arrepiei, eu falei assim: nossa, eu conquistei um objetivo. E com a medalha eu falei: nossa, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, que eu conseguiria correr sem as dores no joelho, sem falta de ar, sem aquele cansaço excessivo. E eu falei assim: não, eu consegui. E consegui, claro, não somente por mim, mas pela ajuda de toda a equipe, da Fran, do Lorival, da equipe Low Fran, que conseguiram fazer com que eu mudasse meus pensamentos, né? E também que eu tinha plena convicção que eu conseguiria alcançar esses objetivos. E a corrida, para mim, quando eu finalizei, foi assim, superação. A palavra que define foi superação. Eu me superei e eu percebi que a limitação é uma coisa que está na nossa mente. A gente acha que a gente não consegue, que a gente nunca vai conseguir fazer, seja algo no trabalho, seja algo na vida pessoal. A gente pensa: a gente não consegue fazer isso. A gente precisa tentar, que foi a frase que a Fran falou para mim: tenta, vai.
E foi essa palavra que eu fiz, né? Eu acolhi para mim, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu sento, né? Eu pensei comigo. Eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu consegui. E é uma coisa que, assim, até eu me surpreendi com a minha superação. Foi 5 quilômetros, não foi a São Silvestre, mas na minha concepção foi como se eu tivesse corrido, nossa, muitos quilômetros, porque foi um avanço na minha vida. Para mim foi sensacional. Eu só tenho coisas boas para falar sobre todo esse projeto de emagrecimento que eu fiz. Foi essencial na minha vida. Eu sempre ouvi falar muito bem da Fran, que ela era uma excelente profissional na área de nutrição e vim conhecer e realmente cheguei nessa conclusão. Ela é uma excelente profissional, ela consegue modificar a nossa vida e modificar de maneira positiva, modificar de uma forma que a gente seja mais feliz. Tudo que ela faz por nós é sensacional, porque ela nos ensina a nos alimentarmos corretamente. A gente aprende que a gente precisa se cuidar. E eu só tenho gratidão, só tenho a agradecer a ela por tudo que ela fez por mim durante esse período, que eu consegui eliminar 16 quilos. E não foi somente o quilo, foi eliminação de pensamentos negativos, eliminei as limitações que eu pensava que eu tinha. Hoje em dia eu sei que eu posso mais, sempre mais, muito mais. Eu tenho assim um mundo para poder alcançar e eu fico muito feliz com isso, porque eu aprendi aqui que eu posso, coisa que eu pensava que eu não podia. Eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar nos meus 60 quilos, porque eu falei, como que eu vou conseguir sozinha perder 16 quilos com a alimentação toda errada né, com toda aquela pressão, e a gente acaba pressionada, a gente acaba comendo mais errado, fazendo coisas mais erradas. E eu falei, não, eu tomei, claro, a primeira decisão de vir, porque eu ouvi essas orientações de pessoas, né, que me indicaram, que falaram, olha, ela é uma excelente profissional, a melhor. E eu realmente concluí que ela é a melhor, que mudou não somente minha vida, né, na parte alimentar, mas também a minha vida toda. Mudou minha parte profissional, mudou minha parte pessoal. Para mim foi maravilhoso.